para a aula 47 de MUV. Note que agora nós já estamos com a caracterização. Nós sabemos que a aceleração é constante, que a velocidade varia, mas não varia de qualquer jeito, ela varia uniformemente. E nós temos que no MUV ele anda cada vez mais distância no mesmo ΔT ou cada vez menos, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos caracterizar vamos ver a função horária. Tá? Nós vamos começar essa aula falando da função horária da velocidade, porque a velocidade ela está mudando agora, só que ela não está mudando de qualquer jeito, ela está mudando linearmente. Nós já vimos em aulas passadas que a aceleração, como é que se calcula a aceleração? Vou botar aqui no cantinho, a aceleração média é ΔV por ΔT. Só que no MUV, na aula passada nós vimos que a aceleração média é a própria aceleração, que é uma constante diferente de zero. É uma constante, ou seja, quando descobrires a aceleração, ela será sempre a mesma e não pode ser zero, tá? Então, se a aceleração é uma constante, a aceleração do MUV será sempre ΔV por ΔT. Bom, o que é ΔV? ΔV, lembrando, já vimos isso, mas vale a pena relembrar. Velocidade final menos inicial e ΔT, T final, instante final menos instante inicial. Então a aceleração será o quê? V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Para nós fazermos a função horária, nós sempre chamaremos o T0, o nosso T0 será igual a zero. Tá? Nós definiremos o instante inicial T0 igual a zero. Nota que eu vou ter no denominador dividindo por T. Esse T que está dividindo, ao passar para o outro lado da igualdade, vai ficar A vezes T igual ao quê? Então, A vezes T igual a V final menos V inicial. Esse menos V inicial, para o outro lado, vai ficar V inicial mais A vezes T igual a V. Só para ficar na ordem que geralmente aparece, nós vamos colocar assim, a velocidade instantânea, a qualquer instante, velocidade instantânea, em função do tempo será a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nesse formato aqui, V final é igual a V inicial mais a t, nós chamamos de função horária da velocidade. Assim como a função horária da posição, lá no MU, aqui nós temos uma função horária, só que a função horária é da velocidade. O que é constante e o que é variável? V0, a velocidade inicial é uma constante. Passa o tempo e a velocidade que eu tinha permanece a mesma. A aceleração é uma constante, estamos vendo que é característica do MUV. E o que é variável? Tempo variável independente, a variável mais independente, né? A cada momento agora que está passando, o tempo passa, então não tem como frear o tempo. Ele é a variável independente. E a velocidade vai depender, então, dessas duas constantes e dessa variável. Nesse formato, então, função horária. Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos uma equação também do primeiro grau, ou seja, é uma equação, uma função linear. Notem que no lugar do y eu tenho a velocidade, no lugar do V0 eu tenho B. Lembra que na matemática B é o coeficiente linear e o A é o coeficiente angular? Então no lugar do angular, a aceleração. No lugar do linear, quem? A velocidade inicial. Tá? Bom, graficamente, o que tem que ser graficamente então se eu colocar aqui, velocidade versus tempo. Velocidade versus tempo. Se quando eu coloco y e x nessa função dá uma reta, aqui também vai ter que dar uma reta. Tá? Vou apagar aqui no cantinho. Tá? Agora, essa reta não é uma reta qualquer, ela tem que ser uma reta inclinada, ou para cima
ou para baixo, tá? Então olha aqui, no mesmo gráfico aí, ó, como está no livro, nós colocaremos o seguinte, ó, mesmos eixos nós colocaremos aqui, ó, 3 gráficos. Bom, o que eu consigo observar aqui? Esses 3 gráficos têm inclinação positiva, tá? Só que o que é diferente é que esse aqui tem uma velocidade inicial positiva. Esse cara aqui, ó, é chamado esse aqui de A, esse de B e esse de C. Esse aqui tem uma velocidade inicial 0 e esse aqui tem uma velocidade inicial negativa, tá? Mas o que eles têm de semelhante? Então, de diferente, eles têm a velocidade inicial. Agora, de semelhante, eles têm, primeiro, inclinação positiva. Notem, no lugar da aceleração, temos o coeficiente angular. Olha só, na matemática, o A, ó, vamos aprender aqui na matemática também. O a inclinação é ΔY por ΔX, certo? Similarmente, como é que é o A? Como é que é a inclinação aqui na física? A inclinação aqui na física tem qual significado? A inclinação, ó, mas agora mudou. Lembra que no movimento uniforme era posição por tempo, agora é velocidade. Então, a inclinação ΔY, o que está no lugar do Y? Velocidade. Então, delta de velocidade. O que está no lugar do X? Olha lá, tempo. Então, delta T. Está aí. Inclinação significa aqui aceleração. Notem que nesse desenho eu coloquei inclinações iguais, porque são retas paralelas. Sabe o que significa aqui? Inclinações iguais, acelerações iguais. Tá? Coloquei aqui. Se eu colocasse um mais inclinado, esse cara teria mais aceleração. Tá? Então, ó, esses 3, além de ter aceleração positiva maior que 0, nesse exemplo eles têm mesma inclinação, portanto, mesma aceleração. Guardem as propriedades. O que mais nós temos aqui? Se nós tivermos o gráfico de velocidade versus tempo, tá? Agora, ó, eu vou colocar, ó, o A, B e C, a linha B, linha e C, linha assim, ó, assim, assim e assim. Nota, A linha, B linha, C linha. Esses caras aqui, ó, esse cara, olha aqui, velocidade inicial dele, lembra, coeficiente linear é onde cruza o eixo das coordenadas, tá? Então, esse cara, V0 positivo, esse cara, velocidade inicial igual a 0, esse cara, velocidade inicial negativa, tá bom? Agora, o que eles têm os 3? Inclinação, o quê? Inclinação negativa. O que é a inclinação? A aceleração. Portanto, esses 3 aqui terão aceleração negativa. Nota, a aceleração é positiva e constante e negativa e constante. Se eu botei 3 retas paralelas, o que eu tenho? Retas paralelas, mesma inclinação, mesma aceleração. A diferença é que essas 3 são positivas e essas 3 negativas. Tá bom? Então tá aí, ó, propriedade da inclinação. Agora, mais uma propriedade. Então, nessa aula, nós, além de vermos a função horária, V igual a V0 mais AT, nós estamos vendo que a velocidade ela varia linearmente, tá? É linearmente. Então, acréscimos iguais na velocidade em mesmo delta de tempo, tá? Linear aqui essa função. Agora, o que mais nós vamos ver? Então, a primeira propriedade qual foi? Primeira propriedade, a propriedade da inclinação. Segunda propriedade, segunda. Então nós temos a primeira propriedade, a segunda é a da área. Pessoal, exatamente a mesma propriedade que nós tínhamos no MU, nós temos aqui. A propriedade é a mesma. Tá? Só que lá o que nós tínhamos? MU, velocidade constante. A velocidade sempre é a mesma. Aqui a velocidade é variável. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Quando nós tivermos um gráfico de velocidade versus tempo, olhem só, o que nós temos? Nós temos que tem que ser uma reta, inclinada, ou inclinada para cima ou para baixo. Notou isso? Tá? Ó,
V por T, quando é MUV, tem que ser uma reta inclinada. Qual gráfico? V por T. Inclinação me dá aceleração. Primeira propriedade. A segunda agora. A área desse gráfico. A área desse gráfico aqui, tá? Vai me dar o quê? O que a área me dava? O deslocamento, tá? Então, do gráfico até o eixo das abscissas, essa área aqui pintada vai me dar o ΔS. Então, essa área me dá o ΔS, ou seja, o deslocamento, tá? Bom, o que é esse valor aqui? O que é esse valor aqui? Velocidade inicial. O que é esse valor aqui? Esse valor é, ó, nesse eixo, velocidade final. O que nós temos aqui? T e aqui zero. Bom, que figura geométrica é essa daí? Essa figura geométrica é um trapézio. Tá? O trapézio que os alunos estão acostumados é esse aqui, ó. Não é esse aqui o trapézio lá que o professor de matemática te mostra? Mas isso aqui é um trapézio também. Só tá assim, quer ver? Só tá assim. Só tá com, ó, sem essa pontinha aqui, sem essa pontinha, tá? Então um trapézio, ó, sem uma das pontas, assim. Agora faz uma rotação aqui. Olha ali quando ele fica de pé, ó. Isso aqui é um trapézio. Tá mal desenhado para dedéu, mas é um trapézio, tá? Então tá aqui, ó, o trapézio, tá bom? Então o que nós tínhamos? Aqui nós tínhamos a altura, aqui o base menor, base maior. Quando eu girar, vai ficar Bzinho aqui, Bzão aqui e Hzinho aqui. Bom, aí vai depender de ti. Tens que saber como se calcula a área de um trapézio, né? Eu sei que vocês aprendem na matemática pegar um retângulo e somar com um triângulo. Pode ser. Aí tu vai obter essa expressão. Base maior mais base menor. Aí eu sei que os professores de matemática ensinam assim, ó, vezes a altura sobre 2. Bom, esse 2 está dividindo um produto. Então eu posso botar esse 2 aqui embaixo. Tu vai ver que aqui na física eu puxo a brasa para o meu assado. Tu vai ver por quê. Então, ó, área, base maior mais menor sobre 2, ou seja, uma base média vezes a altura. É a mesma expressão da matemática. Esse 2 aqui ou aqui não faz a mínima diferença. Bom, agora é que vem o interessante. O cálculo dessa área vai me dar o quê? O cálculo dessa área vai me dar o ΔS. ΔS. O que é o Bzão? Ó? O que é o Bzão? O que é isso aqui? Base maior, olha lá, esse tamanho. Esse tamanho é a velocidade final. O que é o Bzinho? Ó? O que é o Bzinho? Bzinho é velocidade inicial dividido por 2 vezes quem é a altura? Quem é a altura? Quem está no lugar da altura? T, instante de tempo. Então nós temos aqui uma expressão matemática que surgiu da área do trapézio, uma expressão matemática para cálculo do quê? Do deslocamento. Tá? Tu tens que saber de onde é que veio o cálculo do deslocamento. Área de quem? Da figura. No caso, trapézio, está aqui. Velocidade final mais inicial sobre 2 vezes o tempo. Está aí a maneira de calcular o deslocamento no MUV. Só vamos lembrar uma pequena diferença. Quando o móvel só anda para frente, ó, eu estou aqui no quilômetro, vou inventar, tá? Estou no quilômetro 20. Aí vou para o quilômetro 50. Se eu só vou para frente, o meu ΔS é 30 km e a minha distância é de 30 km. Não tem diferença entre distância e deslocamento. Distância e deslocamento é a mesma coisa. Agora o problema é se eu vou para frente, ó, até o 50, depois eu volto até o 30. Se eu volto até o 30. O que vai acontecer se eu for para frente e para trás? Se eu ir e voltar? Nota que a distância total, andei para frente 30 e andei para trás mais 20. Então aqui, ó, se eu for e terminar no 30, aí um segundo problema aqui, um exemplo 1. Exemplo 2, se eu for sair do 20, for até o 50 e voltar ao 30, a minha distância, tudo que eu andei dá quanto? Dá 50. Só que o meu ΔS, ó, eu saio do 20 e termino no 30, meu ΔS é 10 km. Tu vê que quando eu vou e volto,
da diferença entre distância e deslocamento. Bom, aqui ó, eu sempre tenho velocidade positiva, então eu sempre estou indo a favor do referencial. Agora, o que vai acontecer quando eu tiver um gráfico desse tipo aqui? Quer ver? Eu tenho V versus T. Aí eu tenho um gráfico, ó, é uma reta. Tem que ser uma reta inclinada, ou para cima ou para baixo. Tá aqui. Inclinação para baixo, inclinação o que é mesmo? Velocidade, a aceleração. Então a aceleração é negativa. Já sei. Agora, olhem só. Se eu calcular essa área, eu tenho o quê? Eu tenho um ΔS. Agora, como a velocidade era positiva, eu teria um ΔS positivo. Ou seja, eu andei para frente. Agora, se eu calcular essa área abaixo, eu teria o quê? Eu teria um ΔS negativo. Bom, agora vem a pergunta. Como é que eu fiz aqui para saber a diferença entre distância e deslocamento? Eu vou chamar isso aqui de ΔS1 e ΔS2. Nota que distância, tudo que eu andei está valendo, né? Por exemplo, aqui eu andei 30 para frente e 20 para trás. Então, 30 mais 20, 50. Então, se eu nesse gráfico quiser distância, eu somo ΔS1 mais ΔS2, tudo positivo. Tudo está valendo. Tudo que eu andei está valendo. Tudo positivo. Agora, se eu quiser o deslocamento, eu pego o ΔS1 mais o ΔS2. Lembrando que é com os respectivos sinais. Ou seja, vamos supor, tá? Esse triângulo aqui é maior que esse. Então vamos dizer que eu calculei a área do triângulo. Como é que é a área do triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Eu calculei. Vamos inventar aqui. Aqui deu 50. E aqui deu 10. Tá? Bom, nesse caso, eu andei 50 para frente e 10 para trás. Vamos dizer quilômetros, ou metros. Metros, tá aqui, metros. Então a minha distância nesse meu exemplo hipotético daria 50 para frente e 10 para trás, quanto? 60. Tudo que eu andei está valendo. Agora aqui, ó, como eu andei um ΔS de mais 50 para frente e menos 10 para trás, esse ΔS nesse caso aqui daria mais 50, mais, agora o deslocamento de menos 10. Menos 10, então esse ΔS nessa minha invenção aqui vai dar mais 40 metros. Então aqui a diferença só é essa, de distância e deslocamento, porque eu estou mudando o sentido. Aqui não, aqui eu estou sempre mesmo sentido, tudo igual. Claro, aqui nós estamos discutindo deslocamento escalar, só o valor do deslocamento. Nem estou considerando o vetor, ainda nem chegamos nessa parte. Tá? Então o que nós temos de importante nessa aula? Presta bem atenção, duas propriedades, essa aula é importantíssima. A propriedade da inclinação veio da onde? Veio da V igual a V0 mais AT, função horária. E a propriedade da área. Tá? Então, duas propriedades destacadas aqui nessa aula. Tá bom? Então terminamos aí essa aula, tá beleza? Até a próxima aula, aquele abraço.